Vamos dar início a mais um vídeo de preparação para o Concurso Público Nacional Unificado. Falaremos aqui sobre números racionais e números reais. Quero deixar claro que este vídeo também serve de preparação para outros concursos. Embora as questões aqui estejam mais voltadas a Sesgran Rio, há toda uma teoria que serviria para qualquer outro concurso ou processo seletivo em que dentro do edital estivessem previstos esses conteúdos, números racionais e números reais. Assim como nos vídeos anteriores, estou disponibilizando na descrição do vídeo o material em formato PDF. Então você pode acompanhar numa segunda tela, por exemplo, ou pode imprimir e aí fica mais fácil ainda acompanhar o conteúdo. É opcional, claro que apenas com o vídeo você também conseguirá aprender muito bem. Começaremos entendendo a definição de números racionais. Já adianto que ele é um conjunto bem amplo, porque ele engloba várias coisas, inclusive alguns conjuntos que nós já estudamos em vídeos anteriores. Então, por definição, números racionais são aqueles que podem ser escritos da forma P sobre Q. P e Q inteiros e o Q diferente de zero. Só para deixar registrado, o Q é diferente de zero, porque nós temos aí na matemática, costumamos aprender dentro dos números reais, que não existe divisão por zero. Então, nós estamos garantindo que isso não ocorrerá. Bom, pensando pela própria definição, que tipos de números poderiam ser escritos nessa forma P sobre Q? Para começar, todos os números inteiros. Por que isso? Se eu pegar um número inteiro qualquer, por exemplo, o número positivo 3, eu sei que ele poderia ser escrito da forma 3 sobre 1, embora na prática esse 1 não seja escrito. Mas lembra que se pode ser colocado na forma P sobre Q, e esse denominador é diferente de zero, então está dentro da definição. Por isso, o 3 inteiro também seria considerado um número racional. Bom, assim como o número negativo. Se eu pegasse, por exemplo, o menos 2, da mesma forma, eu poderia escrevê-lo da forma menos 2 sobre 1, embora normalmente a gente não escreva esse 1, mas ele está dentro da definição de P sobre Q, P e Q inteiros. Só para registrar, é claro, o zero também estaria. Bom, gente, eu não posso deixar de comentar, isso está em vídeo anterior, que o próprio conceito de número inteiro já englobava os naturais, que são apenas os positivos e o zero. Então, posso dizer indiretamente que os números racionais englobam os inteiros e, por consequência, também os naturais. Só que não apenas eles. Temos aqui mais uma sequência de tipos de números que se enquadram na definição e que também são números racionais. Por exemplo, todo número que já está na forma de fração, todo número fracionário. Então, se eu pegar uma fração qualquer aqui, 1/5 ou 1 sobre 5, ela já é naturalmente um número racional, escrito da forma P sobre Q, P inteiro, Q inteiro, e esse Q diferente de zero. Posso pegar um negativo, só para exemplificar, menos 7/2. Então, esse a gente não vai ter dúvida. Se pela própria definição são frações, qualquer número em forma de fração, desse, P inteiro e Q inteiro, já se enquadraria dentro desse conjunto maior chamado números racionais. Mas há outros números que também poderiam se enquadrar. Por exemplo, todo número decimal exato. Vou pegar um aqui como exemplo, só para vocês entenderem. Se eu pegar aqui 1,3, ele é considerado um decimal exato, ou seja, um decimal finito. Porque eu sei aqui que acabou no 3, não tem mais nada ali para frente. E uma das maneiras de saber disso é porque quando tem mais valores, em geral a gente coloca reticências e representa isso. Então, eu sei que 1,3 é um decimal exato, decimal finito, e ele pode ser transformado em fração. Só por curiosidade, 1,3 é o 13 sobre 10. Então, também é considerado um número racional. Então, isso vale para positivos, vale também para negativos. Vou pegar um exemplo aqui. Menos 4,326. Perceba que não importa quantas casas decimais. Se eu sei que o número acaba ali, ele é decimal exato e ele pode ser transformado em fração. Ou seja, ele também é um número racional.
Também nesse grupo temos os decimais infinitos periódicos, também conhecidos como dízimas periódicas. Então, se eu pegasse o 4,333 reticências, né, ele é um decimal infinito, mas ele é um infinito que se repete. Então, eu sei que daqui para frente, todos os algarismos são iguais a 3. Isso também pode ser transformado em fração. Teremos um tópico ainda nesse vídeo chamado geratriz de dízima periódica, onde nós aprenderemos a encontrar essa fração. Então, por isso, ele também é um número racional. Só quero aproveitar, porque a gente vai falar sobre isso um pouco mais detalhadamente, que se eu pegasse um decimal que não necessariamente tivesse repetições já na primeira casa após a vírgula, ou mesmo que as repetições não ocorressem de 1 em 1 algarismos, mas de 2 em 2, por exemplo, também estaria dentro do conceito de dízima periódica, também seria um número racional. Olha esse exemplo, menos 1,132525. A repetição ocorre apenas a partir da terceira casa decimal e repete-se de 2 em 2 algarismos. Não tem problema, continua sendo uma dízima periódica, continua sendo um número racional. Então, só para recapitular, porque esse conjunto é um pouco mais amplo, estão dentro dos racionais todos os inteiros, todo fracionário, todo decimal exato, ou seja, aquele que já tem um fim ali definido, e todo decimal infinito periódico, também conhecido como dízimas periódicas. Quando eu ensino isso, normalmente vem uma dúvida. Poxa, então praticamente foi tudo. O que que não é? Também falaremos sobre isso mais no final do vídeo, mas não vou deixar vocês curiosos até lá não. Né? Vou dar só um exemplo aqui de um número que não é considerado racional, né? Porque é um número que você tem uma decimal infinita e não é periódica, o famoso π. Né? Muitos conhecem 3, 14, 15, 9, 8, alguma coisa. Ele não tem um fim ali, ele não tem repetição. É muito comum também as raízes não exatas, raiz de 2, raiz de 3. Tá? Vai se enquadrar num outro grupo chamado irracionais. Ainda falaremos sobre isso mais para o final da aula. Por enquanto, fica a definição e que vocês entendam que todos esses exemplos que eu coloquei aqui se enquadram no conceito de números racionais. E já que o assunto é exatamente falar que números racionais podem ser colocados da forma P sobre Q, isso nos leva a um conceito de fração. E merece todo um estudo, porque é algo que algumas pessoas têm um pouco de dificuldade e é necessário em qualquer concurso. Então vamos chamar de número fracionário, ao invés de P sobre Q, agora eu estou chamando de A sobre B. Tem o mesmo significado, olha. A e B são números naturais, mas esse B deve ser diferente de zero. Bom, gente, esse A recebe o nome de numerador e o B recebe o nome de denominador. Aqui alguns devem estar em dúvida, por que quando eu defini os números racionais, eu falei que A e B eram números inteiros? Porque eu poderia aceitar valores negativos. Aqui, o conceito de fração só me leva à ideia de números naturais, ou seja, positivos. Mas a fração pode ser negativa. Tá? Então, não se preocupem, isso vai englobar todo o conceito também das frações negativas. Mas aqui o mais importante para mim é você entender que essa forma de escrita, numerador sobre denominador, é considerada uma fração. Só para exemplificar aqui, coloquei 2 terços, né, 2 sobre 3, é uma fração. 75 sobre 100. O detalhe é que essa daqui é muito importante, porque ela nos leva ao conceito de porcentagem, que nós ainda estudaremos aqui. E também, por curiosidade, aqui daria para simplificar. Falaremos sobre isso daqui a pouco. Mas são exemplos possíveis de frações. Estudaremos a partir daqui várias teorias sobre frações que nos permitem, por exemplo, entender como simplificar, entender como trabalhar com as frações ou mesmo suas operações. Se você já domina tudo isso, você pode optar por exemplo, pegar mais os exercícios que estão resolvidos. Né? São da banca Sesgran-Rio e como nós temos um vídeo aí separado por capítulos, facilita muito. Você pode escolher aí a parte que você talvez tenha mais dúvida, mas fica já convidado, né, a fazer o curso inteiro e a ver o vídeo inteiro. Mas você tem essa opção, claro, se isso aqui já for de seu domínio. Se achar que não vale a pena ficar aqui revendo isso, tá bom? Fique à vontade. Bom, como é que eu simplifico frações? Eu tenho que dividir tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo número. Mas, claro, tem que dar resultados exatos. E mais que isso, tem que ser pelo maior número possível que eu consiga dividir numerador e denominador. Isso me leva ao conceito de máximo divisor comum. Se você tiver dúvida quanto a isso, volte na aula 1. Tem isso lá, bem explicado, bem detalhado. Mas eu vou relembrar aqui algumas coisas. O que é máximo divisor comum? O maior valor que eu consigo dividir 2 números, né? 2 ou mais, aqui no caso são 2.
Então, o maior número que eu consigo dividir o 8 e o 12 é o 4. Então, eu faço isso e transformo essa fração 8 sobre 12 numa fração onde 8 dividido por 4 dá 2 e 2 dividido por 4 dá 3. Por que isso é importante? Porque dentro de um exercício maior, provavelmente se a resposta tivesse dado 8 sobre 12, você não encontraria isso nas alternativas. Né? Muito provavelmente estaria 2/3, que é a sua fração mais simplificada possível. Vamos começar agora a falar sobre operações com frações. Eu vou tentar ser bem objetivo para não tornar o vídeo muito longo e cansativo, mas ao mesmo tempo eu vou tentar não pular etapas, né? Tentar explicar da maneira mais clara para que qualquer dúvida que você tenha já esclareça aqui de uma vez por todas. Bom, o primeiro caso possível, né, para adição e subtração, que é a primeira das operações que nós estudaremos, é quando você tiver já denominadores iguais. E o que eu vou ensinar aqui para duas frações valeriam para 3, 4, quantas forem. Então, se todas têm o mesmo denominador, tanto na adição quanto na subtração, nós vamos manter esse denominador e vamos fazer a operação só com os numeradores. Tanto faz, soma ou subtração. Aqui é soma, então eu coloco no numerador 3 mais 1. Naturalmente, 3 mais 1 dá 4 e o 5 se mantém. Então, a soma 3/5 mais 1/5 será igual a 4/5. Mas e quando os denominadores não forem iguais? Então, nós vamos pegar o mínimo múltiplo comum entre os denominadores e depois uma sequenciazinha que eu vou aqui relembrar com vocês. Então, se eu tirar o mínimo múltiplo comum entre 8 e 6, isso aqui vai dar 24. Também convido aqueles que possam ter alguma dúvida quanto a isso a assistir a aula 1. Né? Lá eu explico com mais detalhes tudo isso daí. O que eu faço agora? Eu pego esse denominador novo, divido pelo antigo denominador e multiplico a resposta pelo antigo numerador. Então, aqui eu teria 24 dividido por 8 dá 3 e 3 vezes 5 dá 15. Mantenho aqui a operação. Eu poderia ter escrito em duas frações separadas, mas depois eu ia juntar, então eu aproveitei e já fiz isso numa fração só. Esse 24 agora eu vou dividir por 6 e vou multiplicar por 1. Então, 24 dividido por 6 dá 4 vezes 1, 4. E agora sim, eu já tenho um denominador comum, que é o 24, vou apenas somar os numeradores. E 15 mais 4 é igual a 19, então 19 sobre 24 é o resultado dessa soma, 5/8 mais 1/6. Como aqui é uma aula online, eu fico tentando adivinhar as dúvidas que vocês possam ter. Claro, uso minha experiência de muitos e muitos anos em sala de aula também. Então, uma dúvida muito comum, talvez alguns de vocês tenham, eu já vou esclarecer. Por que eu simplesmente não peguei o que muita gente aprende? Que é fazer uma multiplicação. Na verdade, muita gente aprende assim. Multiplica os denominadores, 6 vezes 8 dá 48. E depois o numerador faz cruzado. 6 vezes 5 dá 30, 8 vezes 1 dá 8. Tenho certeza que alguns de vocês já viram coisas assim. Afinal, pode fazer isso ou não? Gente, pode, dá certo, né? Principalmente quando são só dois valores assim. Então, aqui eu teria 38 sobre 48. E antes alguns pensem, mas não deu a mesma resposta. Na verdade, deu. O problema de você fazer a multiplicação é que você, muitas vezes, acaba trabalhando com números maiores. E num concurso onde você não usa calculadora, isso pode ser ruim. Além disso, no final, te cria uma obrigação a mais muitas vezes, tá? Nem sempre, mas muitas vezes. Que é simplificar pelo máximo divisor comum. Vimos isso agora há pouco. Então, se eu simplificasse aqui por 2, que é o máximo divisor comum, o numerador daria 38 por 2, que é 19, e o denominador daria 48 por 2, que é 24. Exatamente a mesma resposta. Então, com a minha sugestão, se conseguir fazer o mínimo múltiplo comum, melhor. Além de trabalhar com números possivelmente menores, você muitas vezes não tem o trabalho de simplificar ao final. Se você não consegue, não se lembra, mas sabe fazer do outro jeito, não deixe de resolver a questão por causa disso. Mesmo que demore um pouquinho mais, ou que você tenha que trabalhar com números um pouco maiores. Para deixar o material bem completo, eu não poderia deixar de comentar sobre coisas assim. Quando você tem um numeral escrito de forma mista. Né? Quando você tem aqui, isso aqui a gente lê como 2 inteiros e 1/3. É como se fosse 2 inteiros mais 1/3. Uma maneira prática de você fazer a operação é tirar dessa forma mista, 2 inteiros e 1/3, e transformar numa fração imprópria, que uma fração de numerador é maior que o denominador. Como é que eu faço isso? É bem simples também.
eu multiplico essa parte inteira pelo denominador e faço uma soma com o numerador. Isso só para descobrir o numerador da fração imprópria. Ou seja, 2 vezes 3 dá 6, mais 1, 7. E aí eu mantenho o denominador, que é o 3, eu repito ele. E a outra fração já tinha aqui. Ok? Então essa é a maneira sugerida quando você encontrar números na forma mista, como esse aqui, 2 inteiros e 1/3. Agora, o resto é exatamente como nós já aprendemos. Se os denominadores estivessem iguais, eu ia só manter e fazer a operação nos numeradores. Como estão diferentes, eu tiro o mínimo múltiplo comum entre 3 e 12, que nesse caso é o próprio 12. Divido o 12 pelo antigo denominador da primeira e multiplico pelo numerador. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 7 é 28. Faço a mesma coisa com a segunda. 12 dividido por 12 dá 1, vezes 5 dá 5. Mantenho a subtração. 28 menos 5 é igual a 23. E eu mantenho o denominador, que é 12. Então, coloquei essa observação. Caso apareça alguma coisa parecida com esse início aqui, 2 inteiros e 1/3, você sabe exatamente como proceder. Outra operação bem possível é você, dentro de uma questão, precisar multiplicar frações. É bem simples, mais fácil que somar e subtrair. Multiplicação de frações. Multiplica os numeradores entre si. E isso vai ser o numerador da resposta. Multiplica os denominadores entre si, vai ser o denominador da resposta. E pode ser que você tenha que simplificar ao final. Vamos ver esse caso aqui. Então aqui eu quero multiplicar 2/5 vezes 3/4. Multiplicando os numeradores entre si, 2 vezes 3 dá 6. Os denominadores entre si, 5 vezes 4 dá 20. Mas ambos são divisíveis pelo maior valor possível nesse caso, que é o 2. Então, eu simplifico, 6 por 2 dá 3, 20 por 2 dá 10. O resultado dessa multiplicação deu 3 décimos. Mas eu estou aqui também para dar algumas dicas que às vezes facilita a vida de vocês. Se eu estiver resolvendo uma questão e me deparar exatamente com isso daqui, e às vezes até tem mais frações, sempre que eu enxergar que é uma multiplicação de todas elas, eu posso tentar simplificar valores antes. Por exemplo, esse 2 com esse 4. Se eu dividisse tudo por 2, aqui virava 1. E aqui 2. E olha que aí eu já vou conseguir trabalhar com números menores. Multiplicando o numerador com o denominador, agora eu tenho 1 vezes 3, que é 3. Denominador com denominador, 5 vezes 2, que é 10. Além de trabalhar com números menores, eu não precisei simplificar ao final. Isso aqui é só uma dica, uma sugestão, principalmente quando tiver números maiores. Se você for conseguindo simplificar, é uma vantagem. Desde que nós tenhamos aqui somente multiplicações. Na divisão de frações, há algumas formas possíveis, mas eu tenho o costume de escolher uma e ensinar essa, exatamente para não causar confusão. Mas sempre digo que se você aprender uma técnica diferente, para você é tranquilo, pode usar, vou até relembrar aqui alguma coisa depois, mas eu vou escolher uma, para mim é mais fácil. Quando eu quiser dividir duas frações, por exemplo, 4/5 dividido por 2/3, o que eu gosto de fazer? Manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Inverter é trocar numerador com denominador. Então, se era 2 sobre 3, passa a ser 3 sobre 2. E agora? Agora eu não tenho mais divisão, eu tenho multiplicação. Uso exatamente a regra que nós acabamos de aprender. Numerador multiplica numerador, 4 vezes 3 dá 12. Denominador multiplica denominador, 5 vezes 2 dá 10. E aqui dá para simplificar por 2 em cima e embaixo. A resposta, então, será 6/5. Assim como no caso anterior, daria para simplificar antes, mas uma continha fácil, não é muito grande. Acho que esse método foi tranquilo para todos entenderem. Mas como eu disse, essa é uma das formas, é a que eu vou usar aqui durante o curso. Se você aprendeu, ao invés de inverter, multiplicar cruzado, tudo bem. O que você não pode fazer é as duas coisas. Inverter e cruzar, aí fica errado. É uma coisa ou outra. Outro detalhe é que muita gente, ou muitas vezes, a gente tem a fração assim. 4/5 dividido por 2/3. Gente, é o mesmo que isso daqui, tá? O que eu sugiro fazer? Exatamente a mesma coisa. 4/5 vezes 3/2. Né? Que já está resolvido. E aí aqui tem outra técnica que alguns aprendem. Faz o produto dos extremos pelo produto dos meios. Gente, tudo isso é válido, repito, mas eu escolhi um método para ensinar mais claramente que eu vou usar durante o curso, que é esse que está escrito aí. Quando eu precisar dividir frações, prefiro manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Só para fechar essa parte um pouco mais teórica das frações,
nós vamos falar sobre potenciação e sobre radiciação. E depois já temos uma questão da banca Cesgran-Rio. Então aguentem as pontas aí. Sei que às vezes pode parecer um pouco chato, mas é importantíssimo saber tudo isso daqui. Em relação à potenciação, já vimos em outro vídeo que potência, quando você tem uma base elevada ao expoente, é multiplicar a base por ela mesma quantas vezes for o expoente. Aqui o que nós queremos dizer é casos onde a base é uma fração, por exemplo, o primeiro caso. Então, se eu tenho uma base fracionária, um expoente inteiro, como por exemplo 2/3 elevado ao cubo, a regra fala que eu posso distribuir a potência tanto para o numerador quanto para o denominador. Então, pegando o exemplo aqui para ficar mais claro, 2/3 elevado ao cubo é o mesmo que 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. E eu poderia fazer cada potência. 2 ao cubo é 8, 2 vezes 2 vezes 2, e 3 ao cubo dá 27, que é 3 vezes 3 vezes 3. Então, esse é o resultado. Um outro caso, até muito comum e importante, é quando eu tenho uma base qualquer, mas o expoente é fracionário. Algumas pessoas até ficaram esperando isso quando eu expliquei potenciação na aula passada, mas lá eu não podia falar sobre isso porque não estávamos estudando ainda números em forma de fração, números racionais. Chegamos. É a regra que alguns conhecem como regra da sombra e do sol. Então, se você tem uma base elevada a uma potência fracionária, o numerador continua sendo uma potência, que pode ser escrita tanto aqui fora quanto aqui dentro. E o denominador é o índice da raiz. Então, essa fração ela é transformada numa raiz. Por que a regra da sombra e do sol? Quem está no sol vai para a sombra, desde que eu escreva aqui dentro. Quem está na sombra vai para o sol, como se ficasse aqui fora. É uma forma que alguns aprendem. Se você não entendeu isso, não tem problema. Pelo menos lembre-se que a regra é essa. Está elevado a uma potência fracionária, dá para transformar em raiz. Vamos ao exemplo. 8 elevado a 2/3. Eu vou colocar o 8 dentro de uma raiz. Esse 2 é uma potência. Eu escolho se eu quero jogar ela aqui dentro ou se eu quero jogar ela aqui fora. Tanto faz. E o 3, que é o índice da raiz, desculpa, que é o denominador, passa a ser o índice da raiz. Então, o que eu quero, na verdade, tirar a raiz cúbica de 8, que é 2, porque 2 ao cubo é 8. E esse resultado é elevar ao quadrado. 2 ao quadrado é igual a 4. Então, olha só. 8 elevado a 2/3 é simplesmente igual a 4. E nós só podemos saber isso exatamente por essa regrinha, que é bastante importante. Lembra que se eu tivesse colocado 2 aqui dentro, daria a mesma coisa. O quadrado é 64 e raiz cúbica de 64 também é igual a 4. Outro caso possível é quando você tem uma base qualquer, mas o expoente é negativo. A regra fala para você inverter a base e, naturalmente, assim, inverter o sinal do expoente. Mais uma vez, um exemplo numérico que facilita o entendimento. 5 elevado a menos 3. Eu vou inverter a base, então eu vou jogar o 5 para o denominador, e esse 1 eu coloco no numerador porque ele é neutro, não tem como deixar sem numerador ali. Só que era 5 elevado a menos 3. Quando ele desce, o expoente desce positivo. Então eu teria 1 sobre 5 ao cubo. E 5 ao cubo dá para fazer, porque é aquele conceito de multiplicar o 5 por ele mesmo 3 vezes, que na verdade dá 125. Então, nós temos que 5 elevado a menos 3 é o mesmo que 1 dividido ou sobre 125. Aproveitando que eu toquei no assunto, gente, a ideia de fração ela envolve também o mesmo próprio conceito de divisão. Tá? Então, quando eu escrevo 1 sobre 125, é na prática como se eu estivesse dividindo 1 por 125. Mas quando se trabalha questões com frações, em alguns casos talvez você precise, mas em grande parte das vezes você nem vai fazer divisão. Muitas vezes o que o exercício quer é que você trabalhe com a fração e, quando for o caso, chegue no resultado também em forma de fração. Bom, e se eu tivesse já uma base fracionária elevado toda ela ao expoente negativo? Então, eu também inverteria essa base, numerador, denominador, e, naturalmente, o expoente se tornaria positivo. Depois, eu usaria uma regra que nós estudamos agora há pouco de distribuir a potência. Olha só esse exemplo. 2/3 elevado a menos 4. O numerador era o 2 e o 3 o denominador. Eu vou inverter. Vai ficar 3 sobre 2. Esse menos 4 se torna, então, mais 4. E aí, pelo caso 1, eu posso distribuir 3 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. Agora é fazer a continha mesmo, tá? 3 elevado a 4 é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, dá 81. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. E quando eu tiver que fazer a raiz de uma fração,
eu posso extrair separadamente a raiz do numerador e do denominador. Então, eu quero tirar a raiz quadrada de 4 nonos. Eu posso simplesmente colocar a raiz de 4 dividido por raiz de 9, que vai dar, na verdade, 2 sobre 3. E vamos reforçar isso que nós estudamos, números racionais na forma de fração, com um exemplo até bem recente da banca Cesgran-Rio. Ele diz: o quadrado de um número real x é representado por x quadrado e é definido como x quadrado igual a x vezes x. Gente, embora eu tenha dito número real, vocês vão ver que o que nós trabalharemos aqui está dentro do que nós já estudamos. Claro que não está errada a questão. Já me adiantando também, os números reais englobam os racionais. Então tá tranquilo, tá? Não tem nada errado aqui no enunciado. Então só não se preocupe com esse termo real, que eu vou ensinar isso daqui a pouquinho. Por outro lado, ele explica o que significa um quadrado. Nem precisaria, né? Algo que nós já sabemos. O que é o número ao quadrado? É ele vezes ele mesmo 2 vezes. Agora, o que ele quer é saber para qual desses itens ou dessas alternativas essa condição x menor ou igual a x quadrado se torna falsa. E aí minha sugestão é resolver testando, porque é rápido, é tranquilo, vai me permitir relembrar várias regrinhas que nós já estudamos, ou hoje, nesse vídeo, ou em outro vídeo anterior. Então, gente, eu vou testar um por um, e mesmo depois que eu encontrar a resposta, eu vou mostrar por que as outras não são. Já dei um spoiler aí, né, que não vai ser a letra E, mas tudo bem. Então, imagina que a letra A é o 0, ele está querendo que o x seja 0. Então, ele quer verificar se essa condição se torna verdadeira ou falsa. X menor ou igual a x quadrado. Bom, se o x é 0, então 0 menor ou igual a 0 ao quadrado. 0 ao quadrado é 0. O que vocês vão perceber aqui? 0 é menor ou igual a 0? Sim. Se tem o igual e 0 é igual a 0, está dentro da condição. Isso aqui é verdadeiro. Lembra que o exercício quer o que é falso. Muito cuidado com isso. Vamos ver a letra B. Na letra B, o x é 1 sobre 2, ou 1 meio. Então, a condição é que o x seja menor ou igual que o x ao quadrado. Bom, como é que eu faço isso daqui? Eu elevo tanto o numerador quanto o denominador ao quadrado. Então, 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Daqui já dá para analisar. 1 meio é menor ou igual a 1 quarto? Gente, não é. Uma das formas de perceber isso é: se o numerador é igual, quanto maior o denominador, menor é o resultado. Eu estou dividindo por um número maior. Só por curiosidade, 1 meio dá 0,50 e 1 quarto dá 0,25. Mas sendo assim, você ficou com dúvida, né? Como é que eu comparo em forma de fração? Então multiplica cruzado. 1 vezes 4 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. 4 é menor ou igual a 2? Jamais, 4 é maior que 2. Então isso aqui é falso. Na verdade, isso daqui já é o gabarito da questão. Tá? A resposta é a letra B. Mas eu quero aproveitar e falar um pouquinho sobre os outros, né? Por que não são? Uma chance também de relembrar alguns conceitos. O que diz a letra C? Que o x é 1. Então, substituindo no x menor ou igual a x quadrado, 1 menor ou igual a 1 quadrado. 1 menor ou igual a 1 quadrado dá 1. Gente, 1 é menor ou igual a 1? Sim, porque 1 é igual a 1. Então, isso aqui é verdadeiro. Na letra D, menos 1 meio. Então, eu vou ter que x é menos 1 meio. E eu quero ver essa condição do x menor ou igual a x quadrado. Então, menos 1 meio menor ou igual a menos 1 meio ao quadrado. Gente, esse parênteses aqui não é opcional. Você está substituindo, né, numa potência, tanto por ser fração quanto por ser negativo, esse parênteses seria obrigatório de qualquer maneira. Como é que eu desmembro e resolvo isso daqui? Gente, número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Tem dúvida? Volta aí na nossa aula anterior. Então, vai dar uma fração positiva. E eu posso desmembrar a potência. 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4. Menos 1 meio é menor ou igual a 1 quarto? Gente, é que alguns poderiam ficar em dúvida pelo que eu expliquei na letra B, que 1 meio não é menor que 1 quarto. Mas desde que eu tenha um valor negativo comparado com positivo, isso aí é a nossa reta real, todo número positivo é maior que qualquer número negativo. Então, não precisa nem preocupar com a parte fracionária. Um número negativo, menos 1 meio, com certeza é menor ou igual que o número positivo. Então, isso aqui é verdadeiro. E a letra E,
quer que o x seja igual a 3 meios. Então, seria 3 meios menor ou igual a 3 meios ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado dá 9, 2 ao quadrado dá 4. Aqui, talvez vocês ficassem em dúvida também na hora de comparar. Pode cruzar. 3 vezes 4 dá 12, 9 vezes 2 dá 18. 12 é menor ou igual a 18? Sim, 12 é menor que 18. Também é verdadeiro. E aí, nesse caso, né, só para confirmar mesmo, a gente já tinha o gabarito que está na letra B. Conforme nós já estudamos, alguns números decimais também se enquadram no conceito de números racionais. Quais são eles? As decimais finitas e as infinitas periódicas. Então, vale a pena a gente fazer um tópico aqui para aprender um pouquinho a trabalhar com números decimais. Primeira coisa, a anotação. Então, quando você tem uma parte chamada fracionário ou não inteiros e ela está escrita na forma decimal, ela pode ter aqui a sua representação também por extenso. Então, eu coloquei aqui esse tópico porque caso o concurso coloque no enunciado por extenso, você provavelmente vai ter que saber como isso se escreve em forma numérica. Dificilmente vai ter o contrário, né? Um exercício onde te dá o número e pede para você escrever por extenso. Mas saber isso é importante. Então, nós temos aqui, só para pegar alguns dos algarismos, tá? Pensando aqui na parte inteira, se ele tiver só 2 algarismos, eu tenho dezenas e unidades. Aí eu teria uma vírgula. Depois da vírgula, vamos pensar que são 3 algarismos. Eu teria o algarismo dos décimos, dos centésimos e dos milésimos. E a leitura sempre vai terminar com a última casa. Então, vamos pegar esse primeiro exemplo, né? Esse 1,2. Na verdade, para ler ele exatamente por extenso, seria 1 inteiro e 2 décimos. Por quê? Porque ele está na casa dos décimos. 12,75, lendo da forma mais formal, 12 inteiros e 75 centésimos, porque ele vai até a segunda casa, após a vírgula, a segunda casa é a casa dos centésimos. E, finalmente, o 8,309, formalmente eu leria 8 inteiros, 309 milésimos, porque o 9 está na terceira casa, que é a casa dos milésimos. Não são só esses, tá? Mas eu acredito que saber esses aqui é suficiente para que vocês possam precisar aí no concurso. Também é muito importante que saibam realizar as principais operações com números decimais. Para quem ainda tem dúvida, até mesmo nas operações com inteiros, volte nos nossos vídeos anteriores, que eu fiz aulas explicando detalhadamente a fazer soma, subtração, multiplicação e divisão. Vou relembrar algumas coisas, mas agora o objetivo é mostrar o que aconteceria com números decimais. Sei que é muito básico, mas considero também importante porque, de repente, você faz uma questão bem maior e complexa, chega ali para ganhar o 10 e, de repente, não consegue fazer aquele cálculo final. Não podemos correr esse risco, tá? Então, e outra coisa é que a partir daqui, depois que eu ensinar a fazer isso aqui com detalhe, em exercícios posteriores, provavelmente eu já não vou fazer o passo a passo, né, da parte do cálculo. Eu vou apenas mostrar ali o resultado e vocês vão se lembrar e podem retornar nessa parte do vídeo quando precisarem lembrar como fazer a operação. Então, vou pegar aqui esse exemplo. 10 mais 0,453 mais 2,832. Vou ensinar aqui a adição. A regra valeria para subtração também. Só que subtração faria de 2 em 2. A soma eu já posso colocar todos. Por exemplo, eu tenho 10, ele é inteiro. Quando eu for colocar o 0,453, eu tenho que imaginar que o 10, depois dele poderia vir uma vírgula, que seria um 10,0, 00 e assim por diante. Então, eu vou escrever o 0,453, vírgula embaixo de vírgula. Esse é o segredo da soma e também da subtração. E o 2,832, mesma coisa, vírgula embaixo de vírgula. Depois disso, minha sugestão é igualar as casas decimais acrescentando zeros. Eu vou precisar acrescentar só no primeiro. Os outros já têm ambos 3 casas, então já está tudo certinho. Agora eu faço a soma naturalmente, mantendo a vírgula no mesmo lugar. Então, claro que eu começo aqui da direita para a esquerda. 0 mais 3 mais 2 dá 5. 0 mais 5 mais 3 dá 8. 0 mais 4 mais 8 dá 12. Então, eu coloco o 2 e levo 1. 1 mais 2 dá 3. E esse último 1 eu desço. E aí, a vírgula no mesmo lugar que estava antes. Então, a soma desses valores deu 13,285.
Multiplicação com números decimais. Eu uso uma técnica que eu chamo de tradicional, né? Alguns talvez usem outras técnicas diferentes. A minha técnica é a seguinte: eu vou multiplicar os números como se não houvesse casas decimais, como se fossem inteiros. E vou acrescentar as casas ao final da maneira que eu vou explicar. Então, se eu quero multiplicar 5,32 com 3,8, eu, na verdade, vou montar 532 vezes 38. Então, eu vou pegar aqui a unidade 8 e vou multiplicar por cada termo do numerador. 8 vezes 2 dá 16, vai 1. 3 vezes 8, 24, com 25, vai 2. 8 vezes 5, 40, com 2, 42. Agora eu faço a mesma coisa com 3, mas coloco aqui na coluna do 3. Mas multiplico por todos. 3 vezes 2 dá 6. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 5 dá 15. Depois eu faço uma soma. Esse primeiro 6, ele não está somando com nada. Na verdade, seria como se fosse 0 aqui embaixo. Eu só repito. E vou somando aqui na sequência. 5 mais 6 dá 11. Vai 1. 2 mais 1 mais 9 dá 12. Vai 1. 1 mais 4 mais 5 dá 10. Vai 1. E 1 mais 1 dá 2. Agora calma, não deu 20.216. Quantas casas decimais eu tinha? Bom, no 532 eu tinha 2 casas. E no 3,8 eu tinha 1. Então agora eu vou somar e vou colocar 3 casas decimais. E eu coloco essas casas contando da direita para a esquerda. Então, a partir aqui do 6, eu vou andar 3 casas. 1, 2, 3. É aqui que vai ficar a nossa vírgula. A multiplicação 5,32 vezes 3,8 deu 20,216. Divisão com números decimais. Bom, eu vou fazer também um método aqui bem tradicional a partir de 2 exemplos. Só lendo com vocês. Eu vou igualar as casas decimais entre dividendo e divisor. Quando o dividendo for menor que o divisor, acrescentamos 0 antes da vírgula. Bom, colocando isso em prática, eu vou pegar o 4,6 dividido por 2. Eu vou igualar as casas decimais. Então, eu teria que colocar o 2 como 2,0. Se eu precisasse acrescentar mais zeros, também poderia, tá? Tanto no dividendo, que é esse primeiro número, quanto no divisor, que é esse segundo. Agora, eu igualei as casas. E aí? E a vírgula desaparece. Então, fazer isso daqui é o mesmo que fazer 46 dividido por 20. Vamos lembrar aqui como é que a gente faz isso? Bom, já tem que usar o próprio 46, porque o 4 já seria menor que 20. Então, isso daqui, na verdade, vai dar 2. 2 vezes 20 dá 40. Sobra 6. Até então, como nós tínhamos aprendido, a gente parava aqui. Mas não mais. Como a gente aprendeu a falar de números decimais, eu vou ensinar a continuar. Eu coloco uma vírgula aqui no quociente e acrescento ou desço um 0, como se ele estivesse ali em cima. E continuo. Agora aqui eu tenho 3 vezes 20, que dá 60, zerou. Então, na verdade, 4,6 dividido por 2, que é o mesmo que 46 dividido por 20, deu como resultado 2,3. Bom, e no segundo exemplo, 3 dividido por 40. Aqui, a princípio, nós nem temos número decimal, mas nós teremos na hora de resolver. Por quê? Porque, na verdade, o meu dividendo é menor que o divisor. O 3 é menor que 40. Então, já tem que começar aqui com um 0, e acrescentando um 0 aqui para iniciar. E, nesse caso, o 30 continua menor que 40. Então, tem que acrescentar mais um 0, tanto aqui no dividendo, quanto no quociente, que é o resultado aqui. Só agora eu vou fazer a conta, né? Então, agora eu vou jogar um valor aqui, que é o 7. Porque 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 4, 28. Subtrai dá 20. Gente, detalhe. Agora, se for descer só um 0, não precisa acrescentar 0 no quociente mais não. Agora, se eu descer um 0 e continuar menor, aí eu acrescento. Então, eu desci um 0 aqui, eu posso ir descendo um 0 de cada vez, sem problema. Então, aqui agora eu vou ter o 5. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4 dá 20. Bom, já consegui chegar aqui no resultado, zerou o nosso resto. Então, 3 dividido por 40 dá 0,075. Só uma dica a mais para vocês, né? Eu faço muito isso aqui. Às vezes você está resolvendo uma questão no concurso e você já está calculando, já deu olhar 2 casas, por exemplo, aqui no quociente. Verifique, e não terminou, tá? Não zerou o resto. Verifique se nos itens você já não tem essa resposta aproximada.
É muito comum, em casos onde a resposta não é um valor tão inteiro, ou mesmo não é uma decimal finita, que o exercício coloque aproximadamente e não peça uma precisão de muitas casas. O objetivo ali não é deixar você perdendo muito tempo só fazendo continha. Um pouco você acaba fazendo, mas não muito. Então fique muito atento, tá? Se você começa a fazer uma conta com casa decimal e parece que não vai acabar, verifique os itens da resposta, porque de repente você já chegou na resposta e está ali só perdendo tempo calculando um monte de casas desnecessário. Então fiquem atentos a isso. Trouxe aqui mais uma questão da banca Cesgran-Rio para trabalhar essa ideia de números decimais. A figura mostra uma reta numérica com a indicação de 3 números, A, B e C, onde o A é 1,68, o B é 3,4. O número B é equidistante de A e C, ou seja, se eu pegar o B menos A, será igual a C menos B. Sendo assim, o valor de C é... Bom, não tínhamos falado nada sobre o conceito de equidistante, mas ele mesmo já explicou. Na verdade, uma característica da banca Cesgran-Rio, para quem não conhece muito, é que ela costuma explicar muito bem os enunciados. Para alguns até chega a ser um problema, porque o enunciado às vezes fica grande. Se a pessoa for ali e tiver com um pouco de pressa, às vezes acha que perde tempo. Mas não, gente, fiquem atentos, porque a banca às vezes até ajuda, né? Ela põe ali um conceito, alguma coisa, e ela explica o que é. É o caso aqui. Então, basicamente, eu vou descobrir quanto que dá B menos A, ou seja, a distância entre o B e o A, posso chamar de Bzinho, por exemplo, e essa mesma distância vai se repetir entre B e C. Então, a distância, que é o B menos A, vai ser simplesmente 3,4 menos 1,68. O segredo aqui é saber trabalhar subtração de números decimais. Vamos fazer? Ó, vírgula embaixo de vírgula. Como eu tenho aqui 1,68 com a casa decimal a mais, então eu acrescento 0 no 3,40. E faço uma subtração normal aí da matemática. Para começar, 0 menos 8 não tem jeito, eu tenho que pegar emprestado. Então esse 4 vira 3. E aqui vira 10, tá? 10 menos 8 dá 2. Acontece que 3 menos 6 também não dá, pega emprestado. Aqui vira 2, aqui vira 13. 13 menos 6 é igual a 7, a vírgula se mantém, e aqui no final acabou ficando 2 menos 1, que é 1. Bom, agora que eu descobri que esse D é 1,72, e ele está aqui entre o A e o B e também entre o B e o C, se eu somar o 3,4 com 1,72, eu chego no C. Bem simples também. Bom, montando essa continha, vírgula embaixo e vírgula, e aqui mais uma vez eu vou ter que acrescentar um 0, né, no caso aqui no 40, 3,40 mais 1,72. Soma normal. 0 mais 2 dá 2, 7 mais 4 dá 11, vai 1, 3 mais 1 dá 5. A vírgula se mantém. Então já temos a resposta. O C é simplesmente o 5,12. Gabarito na letra D. Para resolver essa questão, basicamente você teria que saber trabalhar essas operações com números decimais. Como foi dito no início do vídeo, os números racionais são compostos pelos próprios números inteiros, pelas frações, ou pelas decimais finitas, mas também pelas decimais infinitas periódicas, também chamadas dízimas periódicas. Isso por quê? Porque elas também podem ser escritas em forma de fração. E é o que a gente vai estudar aqui agora. Como transformar uma dízima periódica na fração que deu origem a ela. Então, quando você tem um número decimal no qual os algarismos começam a se repetir, estamos diante de uma decimal infinita periódica. Claro, o número de algarismos infinito. Então, veja o nosso primeiro exemplo. 0,33333. Temos aqui um caso bem comum, onde você não tem parte inteira, as repetições começam logo após a vírgula e repetem-se de uma a uma. Não é apenas esse caso é possível, ele apenas é comum. Então, isso daqui pode ser escrito, por exemplo, como 0, e o 3 com o tracinho em cima. Então, é possível entender, que tem o mesmo significado, que isso aqui é uma dízima onde esse algarismo 3 iria se repetir infinitamente. Mas temos outras situações possíveis. Por exemplo, a parte inicial antes da vírgula não ser inteira. Também é possível que as repetições não ocorram de um em um algarismo, mas de 2 em 2. Ou 3 em 3, tanto faz. Então, aqui nós temos 12,151515 reticências,
que pode ser escrita também como 12,15 com um tracinho aqui em cima. Isso indica que tanto o 1 quanto o 5 irão se repetir infinitamente. Mais uma possibilidade é que você tenha as repetições não exatamente logo após a vírgula. Não tem problema, também é uma dízima periódica. Nesse caso, eu teria o 4,3728 e esse 28 é que começa a se repetir infinitamente. Então, eu colocaria aqui um tracinho sobre ele. Então, todos esses casos que eu exemplifiquei se encaixam no conceito de decimal infinita periódica. Todas elas podem ser escritas em forma de fração. Geratriz é exatamente essa fração que vai gerar a decimal periódica. Ele é composto por uma parte inteira mais uma fração. E aí, para determinar essa fração, nós temos regrinhas. Essa não é a única forma, é a que eu escolhi para ensinar para vocês. Então, esse numerador é formado pela parte que não se repete, seguida da parte que se repete menos a que não se repete. Confuso, né? Mas olha só, com o exemplo fica fácil. Nesse exemplo 0,15333, qual é a parte que não se repete? O 0, normalmente ele nem escreve, o 1 e o 5. Ela não se repete. Mas é formado pela que não se repete, seguida da que se repete, que é o 3. Então, essa primeira parte aí da frase, que é até extensa, quer dizer apenas isso. Coloque até iniciar a repetição. Essa repetição você coloca uma vez só. Menos, então a subtração, a parte que não se repete. A que não se repete é exatamente o 0,15, ou simplesmente 15. Então, fazendo essa subtração, eu já descubro o numerador da fração geratriz, que nesse caso vai dar 138, ok? Mas e o denominador? O denominador é formado por um 9 para cada algarismo que se repete, seguido de um 0 para cada algarismo que não se repete. Então, pegando o mesmo exemplo. Algarismo que se repete nesse exemplo é só o 3, repete de 1 em 1. Então, eu coloco o 9 uma vez só. E o que não se repete é o 0,15. O 0 a gente não conta. Então, é o 15. São 2 algarismos. Então, eu coloco 2 zeros. Isso daqui já é o denominador. O que isso significa na prática? Que se eu pegasse agora 138 e dividisse por 900, o resultado iria dar exatamente o 0,153333. Ou seja, achamos a fração geratriz. Só que ela não está na menor forma possível, que é o que normalmente os concursos pedem. Então, se eu usar aqui o máximo divisor comum, que é o 6, eu simplifico e chego finalmente na fração mais simplificada, que é 23 sobre 150. Que, obviamente, também, se a gente dividir, vai chegar nesse mesmo valor 0,15333. Para deixar o material completo, eu quero colocar uma outra situação onde o valor da decimal periódica não é exatamente parte inteira zero. Então, se eu pegasse um exemplo até parecido, 28,153333, o que mudaria? Gente, eu vou ensinar uma das formas de fazer, tá? É aquela que eu considero mais tranquila. Olha, lá no início eu falei que geratriz é a fração que gera decimal, que a gente escreve a parte inteira mais a fração. E essa regrinha é só para a parte fracionária, para a parte decimal. Então, quando eu pegar algo parecido com esse exemplo de cima, 28,153333, é só entender que ele é o 28 mais 0,15333. Ou seja, eu transformo qualquer uma delas nesse caso onde a parte da fração geratriz, que eu vou descobrir, tem uma parte inteira igual a zero. Só que aí eu teria todo o trabalho de fazer esse 0,15333. Por isso que eu usei o mesmo exemplo, para não ter que fazer essa parte de novo. A gente já encontrou que dá 23 sobre 150. O trabalho que a gente vai ter agora é de fazer o mínimo múltiplo comum e chegar numa fração final, que é o resultado dessa soma. Então, aqui o mínimo é o próprio 150. Divido pelo antigo denominador, que é 1, e multiplico pelo numerador. 150 vezes 28 dá 4.200. Por outro lado, 150 dividido por 150 dá 1, vezes 23 dá 23. E a soma disso daqui dá 4.223 sobre 150. Se a gente divide esses valores, o resultado vai dar exatamente 28,15333. Tudo bem? Então, a parte inteira você só separa
e a parte decimal você usa a regrinha que está aqui. Reforço mais uma vez, há outras formas de fazer isso, essa foi a que eu escolhi e achei que seria mais tranquilo para vocês fazerem. Com esse conhecimento que acabaram de adquirir, já podemos resolver uma questão da banca Cesgran-Rio. Colocar uma barra sobre o período é uma das formas de representar uma dízima periódica, ou seja, 0,3 com uma barra é o mesmo que 0,333 reticências. Já havia comentado em outra oportunidade que a banca Cesgran-Rio costuma explicar bem o que é a questão. Então, até coisas que ela não precisaria, porque isso aqui é a nossa obrigação saber, ela explicou que quando você põe o tracinho, é uma dízima periódica. E que esse tracinho mostra qual ou quais algarismos estão se repetindo. A expressão 0,4 com a barra mais 0,16 com a barra só no 6, cuidado com isso, é igual a... Bom, para somar esses valores, nós vamos primeiro encontrar suas frações, até porque a resposta vai estar em forma de fração. É bem tranquilo, tá? É só lembrar a regra. O 0,4 com tracinho, então na verdade é o 0,4444. Bom, o que diz a regra de fração geratriz? Eu vou fazer o numerador com o denominador aqui juntos, ok? O que ele fala sobre o numerador? Que é a parte que se repete mais a parte que não repete. Na verdade, a que não se repete não tem, é 0, e a que se repete é o 4. Menos a parte que se repete, não tem, é 0. Quem não lembra, volta só um pouquinho o vídeo, tá? A regrinha tá aí. E esse material tá em PDF também, se você imprimir, você pode ficar olhando quando for resolver as questões. Por enquanto. Mais perto da prova, vocês decorem isso. Mas e o denominador? O denominador é formado por um 9 para cada parte que se repete, que é só o algarismo 4, seguido de um 0 para cada parte que não se repete. Nós não temos. Então, não tem zeros a colocar. Na verdade, essa fração geratriz vai ser já 4 sobre 9. Vou fazer agora o 0,16, já reforcei que o traço é só no 6, então na verdade é o 0,16666, a repetição ocorre só aqui. Se o traço fosse no 16, então seria 0,16, 16, 16, que é algo totalmente diferente. Fique atento a isso. Bom, e aí, o que diz a regra? Eu vou pegar a parte que não se repete, que é o 1, o 0 à esquerda a gente nem considera. Seguido da que se repete, que é o 6. Menos a que não se repete, que é 1. Dividido. Um 9 para cada parte que se repete. Repete-se de 1 em 1, né, que é o próprio 6, então eu coloco o 9 uma vez só. E um 0 para cada que não se repete. O que não se repete é só o 1. Também é só um algarismo, então eu coloco o 0 uma vez só. É isso. 16 menos 1 dá 15 sobre 90. Se eu dividir 15 por 90, vai dar essa dízima 0,16666. Minha sugestão aqui é já simplificar. Tá? Poderia fazer isso no final, mas é mais fácil fazer agora. Então, são divisíveis por 15. Então, eu consigo simplificar. Isso aqui vai se tornar 15 dividido por 15, 1. 90 dividido por 15, 6. Então, também 1 dividido por 6 daria 0,16666 e assim por diante. Bom, mas o que o exercício quer? Somar essas duas frações. Ou seja, ele quer a soma do 4 sobre 9 mais 1 sobre 6. Agora vamos tirar aqui um mínimo múltiplo comum, que dá 18. 18 dividido por 9 dá 2 vezes 4, 8. 18 dividido por 6 dá 3 vezes 1, 3. Esse resultado, 8 mais 3 dá 11 sobre 18. Esse já é o resultado da soma daquelas dízimas, depois de transformadas em fração, mas é o resultado da própria dízima. E, portanto, já temos o gabarito, está na letra C. E vamos fechar essa parte do conteúdo falando sobre números reais. Eu queria dar uma relembrada aqui bem rapidinho, aproveitar e complementar alguma coisa que eu não tinha falado antes. A gente começou estudando os números naturais. A simbologia que a gente usa é a letra N. Às vezes ela vem um pouquinho diferente, com 2 tracinhos, para diferenciar de um N qualquer. Depois a gente estudou os números inteiros. Lembra que o N representa aqueles números que são usados para contar ou enumerar coisas, pessoas, ou seja, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Temos um vídeo sobre isso. Os números inteiros são representados pela letra Z, às vezes com 2 tracinhos. Ela inclui os naturais, mas inclui também os inteiros negativos. O que eu já concluo daqui? Que se eu fizer aqui um círculo para representar os números naturais, eles estarão dentro de um conjunto maior,
que são os inteiros. Porque os inteiros englobam os próprios naturais mais os negativos. Estudamos agora há pouco os números racionais, que a gente representa pela letra Q. Os números racionais incluem os inteiros, mas eles incluem também as frações ou números que podem ser transformados em frações. Então, esses são os racionais. Quero dizer agora de um outro tipo de conjunto chamado irracionais. Ele é tudo o que os racionais não são. Então, o que ficou faltando? Apenas aquelas decimais não exatas e não periódicas. Exemplos clássicos: o valor π, 3, 14, 15, 9, reticências, ele não acaba ali e não tem repetições, não é uma dízima. Se eu inventar um número qualquer aqui, 1,32749, e falar que ele não acabou e não mostrar que há repetição, também irracional, e muito comuns as raízes não exatas, como por exemplo raiz de 2, dá uma decimal infinita e que não é periódica. Só que aí então eu representaria os irracionais fora desse conjunto que eu já criei, tá? Representado pela letra I. Porque é exatamente o que eles não são, né? O que os racionais não são. Só que existe um grupo maior que engloba esses dois. E aí chegamos finalmente ao conceito de números reais. Os números reais representariam, então, a união entre os racionais que já englobavam aqueles outros e os irracionais. E esse é o conceito que eu coloquei aqui para vocês. São números reais, todos os racionais e também todos os irracionais. Esses números reais são representados pela letra R. Vamos a um exemplo da banca Sesgran-Rio, um exemplo até recente. Na reta numérica real a seguir, x é o ponto médio do segmento AB, onde o A é raiz quadrada de 24 e o B é raiz quadrada de 96. O ponto x corresponde ao número real. Aqui nós temos raízes não exatas, que estariam dentro do conceito de números irracionais, que compõem os números reais. Números reais está dentro do edital, então temos que conversar sobre isso. E ele traz um conceito de ponto médio, que eu não ensinei, mas que é muito intuitivo, até porque o desenho está aqui. Ele quer um valor que está no meio, entre o raiz de 24 e raiz de 96. A forma clássica, quando você quer encontrar algo que está no meio, é somar e dividir por 2. Então, basicamente, o nosso x vai ser raiz quadrada de 24 mais raiz quadrada de 96, tudo isso dividido por 2. A questão é, num concurso sem calculadora, não tem como extrair essas raízes, o que eu poderia fazer? Gente, a ideia aqui é fatorar. Então, se eu fatoro o 24, ele é divisível por 2, que dá 12, que é divisível por 2, que dá 6, que é divisível por 2, que dá 3, que é divisível por 3, que dá 1. E se eu fatoro 96, ele é divisível por 2, que dá 48, que é divisível por 2, que dá 24, que é divisível por 2, que dá 12, divisível por 2, que dá 6, divisível por 2, que dá 3, dividido por 3, que dá 1. Então, eu consigo colocar isso daqui de uma maneira mais conveniente, né? Então, eu posso escrever, por exemplo, que o meu raiz quadrada de 24 é 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Por que eu não coloquei 2 ao cubo? Porque eu vou ter que depois simplificar com a raiz quadrada. Então, só é interessante ter esse expoente par. Então, eu coloquei 2 ao quadrado e o restante eu deixei desmembrado mesmo. Tem o mesmo significado. Mesma lógica para o raiz quadrada de 96. Só é interessante de 2 em 2. Então, ele seria o 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, que é 2 à quarta. Vezes 2 vezes 3. Tá? Isso aqui eu descobri porque eu fatorei aqui. E aí, convenientemente, deixei aqui as raízes, as potências pares. Tudo isso, vocês se lembrem, está dividido por 2. Bom, agora eu vou fazer algumas simplificações. Eu posso simplificar o 2 que está ao quadrado com a raiz quadrada. Então, ele sai da raiz. Mas o resto permanece. E o que permaneceu 2 vezes 3 dá 6. Esse 2 à quarta eu também posso simplificar com a raiz. Na verdade, é como se eu desmembrasse cada parte, tá? Por isso que a raiz permanece nos demais. Já vimos propriedades aí. Então, esse 2 à quarta, quando eu tirar a raiz quadrada, vira 2 ao quadrado. E o restante permanece dentro da raiz, 2 vezes 3 dá 6.
Isso está dividido por 2. Olha só, eu cheguei nisso daqui. 2 raiz quadrada de 6 mais 2 ao quadrado, que é 4, raiz quadrada de 6 sobre 2. Gente, quando vocês tiverem uma parte que não dá para fazer, mas ela é comum, ela funciona como uma variável. Se eu tivesse 2x mais 4x, eu ia juntar e falar que é 6x. Mesma lógica. 2 raiz de 6 mais 4 raiz de 6 dá 6 raiz de 6. Só que isso está dividido por 2. E olha como simplificou. Eu agora posso dividir 6 por 2, que dá 3 raiz de 6. Esse é o ponto médio, esse é o valor de x. Só não está pronto porque nós não temos essa alternativa aqui. Então, o que eu faço agora? Um processo meio que o contrário do que eu tinha feito. Eu vou voltar esse 3 para dentro da raiz. Só que para ele voltar para a raiz, ele tem que voltar 3 ao quadrado. Porque exatamente se eu simplificasse aqui, ele voltaria a ser o 3 lá fora. E o 6 que já existia permanece. Eu podia ter feito em duas raízes separadas, mas depois eu ia juntar de qualquer forma. Acho que vocês entendem assim. Só que 3 ao quadrado é 9. Então, cheguei em raiz quadrada de 9 vezes 6. 9 vezes 6 dá 54. Resposta final, raiz quadrada de 54, que é o ponto médio entre esses valores. Isso aqui já nos dá o gabarito que está na letra B. Há outras coisas importantes para falar sobre números reais, como representar formas de intervalo, só que isso é melhor usado quando a gente vai estudar funções. Então aguardem, teremos vídeos sobre isso. Quando a gente for fazer o estudo de funções, eu vou iniciar exatamente pegando o que ainda é necessário saber sobre números reais. Para esse momento, o que nós estudamos é suficiente e acredito que tenham tido uma preparação interessante sobre essa parte aqui dos conjuntos que está previsto no edital. Conto com vocês nos próximos vídeos. Um grande abraço.